Olá pessoal, seja bem-vindo ao CallRocks Podcast. Sou o Chris Cornell, CEO e fundador da CallRocks. Hoje a gente está com o Carlo Hauschild, ele é o Managing Partner na Sandler do Brasil. Ele está mais de 10 anos nessa operação, trouxe a Sandler para cá e a gente vai bater um papo super legal sobre a Sandler, a metodologia, futuro, como que ele vê AI aplicado em vendas. Então vai ser um papo bem rico. E fica aí com a gente. Carlos, seja muito bem-vindo. Fica à vontade para se apresentar e para a gente começar o papo. Oi, Cris. Bom dia. Bom dia, galera aí que está assistindo o podcast aqui do Cris, da CallRocks. É uma honra estar aqui com o Cris. A gente já conversa bastante sobre esse tema, né, que é muito rico, muito dinâmico, que é a questão de vendas, né, e legal a gente ter essa oportunidade de falar um pouquinho da Sandler e principalmente discutir esse tema aí que está muito quente, né, Cris, que é a questão do AI aí na parte de vendas. Aí aguarde, a gente vai chegar lá. Legal, muito bom. Carlo, acho que seria legal você talvez contar um pouco um overview da história, né, da Sandler no Brasil, para quem não conhece, né, é uma empresa, um método, né, está no mundo inteiro, é gigantesco e acho que tem uma história legal aí para o pessoal saber o que é e como que isso vem sendo aplicado no Brasil e como que você vem trazendo a Sandler, né, para as empresas aqui. Isso mesmo, Cris. Eu já estou com a Sandler há mais de 10 anos. A gente trouxe ela aqui para o Brasil porque eu fiz diversos cursos de todas as metodologias aí as novas, as velhas, né, as tradicionais, as inovadoras, né? Todo mundo fala em metodologia inovadora quando a gente vai tirar um pouco mais, não sobra muita coisa. Mas assim, o que fez eu trazer a Sandler para o Brasil é justamente algumas coisas que a gente vai bater um papo agora, mas algumas coisas me chamaram muito a atenção, que eu acho que tem a ver com a nossa cultura, com a nossa cara. Apesar de ser uma metodologia americana, ela é flexível, né? Ela não é encaixotada e ela dá muito valor para a parte de relacionamento. Muito valor para a parte de relacionamento, né? O que não é muito típico em metodologias americanas, né? As metodologias americanas são assim, tipo by the book, né? Você tem que seguir com todo aquele processo, quase que de forma direta, assim, né? E a Sandler tem essa característica. Então, há 10 anos atrás eu vi essa oportunidade, trouxe a Sandler para o Brasil e venho trabalhando justamente em como trazer esses pontos fortes da abordagem da Sandler, do Sandler Selling, para a nossa cultura, para os nossos negócios. É isso aí, Cris. Legal. E acho que talvez uma dúvida, né, que o pessoal tenha é como que a Sandler ou se compara ou como que as pessoas podem colocar lado a lado, né? Porque a Sandler é um sistema de vendas, né? Não é só uma metodologia. Então, como que você vê, assim, olhando para outros métodos, outros processos que as empresas já fazem, né? Às vezes ela fala assim, eu não tenho metodologia, eu não tenho processo, mas ela já faz de alguma forma, e a Sandler entra para aprimorar, de uma forma que eu vejo muito mais completa, né? Só queria que talvez você desse overview, assim, para onde que né, ela se encaixa nessa visão de métodos de vendas. Eu tenho uma visão assim muito prática, né, dos métodos de vendas que tem por aí. Eu acredito que todos os métodos que a gente já conhece, né, Challenger Sale, Spin Selling, Strategic Selling, né, todos eles aí que existem no mercado, entre outros, né, só destaquei alguns, eles têm sempre alguma coisa interessante, sabe? Sempre tem alguma coisa legal de aplicar, justamente porque ela procura todas no final buscam as melhores práticas para você ter um guia para fazer uma condução mais produtiva do teu processo de vendas, né? Porque é muito comum o profissional de vendas trabalhar muito com a intuição, né? Com a intuição a todo momento, na forma de agir, reagir com o cliente, e às vezes esquece de fazer o que é essencial, né? Mas quando a gente compara as metodologias em geral, né, todas têm algumas coisas muito incomuns, né, principalmente as voltadas para B2B. Toda venda mais complexa, mais consultiva, ela vai trabalhar uma metodologia adequada, né, e muitas do que eu destaquei também tem essa preocupação de trabalhar com essa parte de investigação, né,
de fazer as perguntas para o cliente, entender o momento do cliente, entender o problema do cliente, né? E a partir daí realmente criar uma solução personalizada para a situação do cliente, né? Então acho que é muito importante a gente falar nesse sentido, né? Que você vai ter coisas comuns em todas as metodologias, né? Mas cada metodologia tem uma pegada, né? Tem um DNA um pouco diferente, assim, que dá mais importância ou chama a atenção em relação a alguma coisa que as outras não estão muito, digamos assim, alinhadas. Eu acho que o grande diferencial da metodologia da Sandler está, como você falou, né? A gente olha o processo de venda como uma coisa completa, né? Então, a metodologia não é só saber fazer pergunta, né? Saber fazer pergunta, puxa, é uma coisa importante, tem que ter numa venda complexa, numa venda consultiva. Mas tudo que tem em torno de fazer a pergunta, às vezes é meio que ignorado nas outras metodologias. Ou seja, é só você fazer as perguntas certas para a pessoa certa, no momento certo você vai fechar. E a gente tem um entendimento que quando a gente está vendendo e a gente está fazendo um relacionamento entre pessoas, né, isso é um pouquinho mais complicado, né? É mais complicado, porque tem a parte de relacionamento, né, e a gente, como eu destaquei antes, a gente dá muito foco para o relacionamento, a gente acredita que o relacionamento é a base de todo o processo de vendas. Então, se você não conseguir se conectar com a pessoa que vai comprar, ou com as pessoas que irão comprar, ou com os decisores, influenciadores, se você individualmente não conseguir se conectar com essa pessoa, teu trabalho vai ser muito difícil. Você pode fazer até as perguntas certas, mas não vai responder. Ou não vai responder, ou vai te enganar, né? Vai te mentir, vai te despistar, etc e tal. Porque essa conexão não foi muito forte, né? Então, assim, a gente acredita que a Sandler tem essa proposta mais integrada, né, que começa com relacionamento, vem com o processo de qualificação e entendimento do cliente e vem com o fechamento também. Então a gente tem todo o sistema a serviço do profissional de vendas para fazer um trabalho bom do começo ao fim, que é o que a gente acredita muito, né? A gente acredita que o foco excessivo em técnicas de fechamento, hoje elas estão perdendo força, né? Porque para você chegar num fechamento forte, você tem que fazer uma construção, né? Você vai construindo o fechamento durante todo o processo de vendas. Não é simplesmente uma técnica de fechamento, né? Por exemplo, eu vou te dar um desconto de 10% se você fechar até 30 de julho, né? Que todo mundo usa, né? Senso de urgência, aquela coisa toda, né? Os gatilhos de senso de urgência. Então a gente acredita que é um pouco mais do que isso. E quanto mais complexa é a relação e mais complexo é o problema do cliente, mais importante é realmente você se conectar. Então esse é um dos pontos que a gente destaca, e tem outros que a gente vai conversando aqui, eu vou chamando a atenção, mas acho que você percebe isso, né? Basicamente aí no trabalho da CalRocks, que vocês, no fundo, vocês servem de monitoramento de como esse relacionamento está rolando ali no virtual, né, Cris? Exatamente, né? Não, é um sistema integrado mesmo, né? Não é uma coisa só, né? Então, no nosso caso, a gente está olhando para as conversas, né? As reuniões, as ligações, as videoconferências, para tentar analisar como que está esse relacionamento, o que está funcionando, o que não está. É um mercado muito dinâmico, né? Então, o comprador muda a todo momento. É até uma coisa que me marcou, né? Eu fiz o treinamento contigo em São Paulo, né, da Sandler, e você comentou, né, de várias adaptações, né, para a metodologia no Brasil, né? Você comentou que tem as convenções anuais da Sandler, né, que traz os escritórios de todos os países para se conversar e evoluir. E é muito isso, né? Então aquilo você tem que ter um sistema, que ele tem que ser flexível, entendido para o momento de compra, e o papel do gestor, né? O papel do gestor como guardião desse método e que vai ser a pessoa que vai estar direcionando ali o vendedor, seja numa reunião, né? Se ele está executando aquilo da melhor forma, fazendo os acordos prévios, né? Algo que eu aprendi com você, com a Sandler, que me marcou muito, assim, né? É muito legal, né? Ter um método porque dá clareza, né? E aí o papel do gestor, assim, nesse papel de garantir isso. E até era uma coisa que eu queria ouvir de você, assim,
Como que você tem visto o papel do gestor? Porque você, né, treina vendedores, treina gestores, e o papel do gestor ele é diferente, tem uma outra abordagem. Como que você tem visto assim, o que tem dado certo? Como que você tem visto gestores de vendas que têm mais sucesso? Quais são essas características, comportamentos? Acho que seria legal falar um pouco disso, que tem bastante gente da nossa audiência que está liderando, né? Acho que Uhum. pode ser bacana. É bem interessante essa pergunta, porque a gente vê assim gestores tocando equipes comerciais com pegadas bem diferentes, né? E a gente vê claramente aqueles que realmente têm um resultado superior. O que eu digo em geral é o seguinte, tá? O gestor, ele quando chega a gestor e não surpreendentemente ele acaba chegando a gestor porque foi um bom vendedor, né? Ele tem qualidades de vendedor e aí pelos resultados, né, a empresa diz, cara, você é muito bom, você manda bem, ensina isso tudo para a galera fazer igual a você, né? Simplificando, né? E aí a coisa começa a complicar um pouco, né? E o papel do gestor, ele ainda é visto, tá, isso está em transição, graças a Deus, mas ele ainda é visto como um cobrador de metas, certo? Então ele chega no começo do mês, como é que está teu pipeline, como é que está, né, o teu fluxo aqui, quais são as oportunidades que você vai fechar no mês, qual é o teu compromisso, vamos ver como é que isso está em relação à meta, né? O que você vai fazer, né? Você tem que tirar esse resultado. E aí no final do mês, naquela última semana fatídica, né? E aí aquilo que você me prometeu no começo do mês, você vai entregar? Como não vai entregar? Não, escorregou para o mês que vem. Ah, não pode escorregar. O que a gente pode fazer para ele fechar esse mês? Não, se a gente der um desconto, ele fecha esse mês. Então, a gente vê um papel, assim, eu diria claramente ultrapassado do gestor mais tradicional, que é um cobrador de metas. Né? E esse modelo, ele não está mais trazendo resultados, entendeu? Porque, poxa, ficar só cobrando meta, é importante meta, né? Eu sempre digo, a meta é super importante, mas você tem que cuidar do que é realmente importante, você ter vendas sustentáveis, né? Você escalar com sustentabilidade, né? E aí a gente vê um perfil diferente de um gestor que realmente traz resultado. Em primeiro lugar, muito importante, o gestor ele tem que entender as motivações que são pessoais de cada um dos profissionais de vendas que faz parte da equipe dele. Tá? Não adianta a gente criar o conceito de que todo mundo é motivado por grana e a comissão e motivado, né, pela possível demissão, né? Então, se você não quer ser demitido, você tem que atingir a meta, né? Que é aquela velha, né, da vareta e da cenoura, né? Aquela coisa toda. Mas, assim, o que a gente percebe é, se um gestor ele começa a entender o indivíduo, a pessoa, as motivações dela, né? Por que ela trabalha? Por que ela precisa do dinheiro? Porque o dinheiro compra as coisas que ela está buscando. E isso pode variar muito de pessoa para pessoa. Então, o primeiro papel do gestor é realmente entender qual é a motivação individual, conhecer a pessoa, né? E estar lá para apoiar essa pessoa a atingir os resultados. Né? Tá? Muito mais servindo, apoiando, do que cobrando meta. Né? Então, a gente percebe claramente que um bom gestor, um gestor que tem um tracking, né, de resultados consistentes, inclusive escalando equipes, né? Também não adianta você ser gestor de uma equipe pequena e depois não conseguir escalar o tamanho da equipe que você gerencia, né? E a gente percebe claramente isso, né? Primeiro, um foco no indivíduo, na motivação do indivíduo, entendendo o indivíduo, tendo conversas com o indivíduo. E aí, a segunda parte é ajudando o indivíduo a entender o que ele precisa fazer para atingir as metas. Né? Então, o que você precisa fazer, o que você está fazendo. Então, é muito mais gerenciar os comportamentos que levem ao atingimento da meta do que simplesmente ficar dando pancada de, olha, você não está escorregando, não está atingindo metas, etc e tal, porque isso não ajuda em nada, né? Não ajuda, não contribui para a equipe, né, para o indivíduo lá, pô, mas o que eu tenho que fazer hoje para atingir a meta no final do mês, né? Então a gente fala muito nisso, sabe, Cris, que um bom gestor, ele
trata a equipe, né, de forma bem personalizada, individualmente, e em cima disso, dos pontos fortes e fracos, ele trabalha no que ele precisa desenvolver para aquele profissional fazer as atividades, ter os comportamentos necessários para atingir a meta. Nossa, faz muito sentido, Carlos. Acho que e isso tem muita relação com os rituais de gestão. Eu vejo muito empresas mais maduras, né, que conseguem fazer isso, que tem um momento da one-on-one, muito de conexão do indivíduo, né, como você disse. Pô, às vezes a pessoa ela tem um sonho de, sei lá, comprar uma casa e essa é uma conexão muito forte que ela vai ter toda a motivação do mundo para ter isso, mas não basta, né? Você precisa ter outras rotinas de um pipeline review, um core review, para ajudar no como, que foi o que você disse, né? Então, beleza, não adianta você ter o sonho, mas teu gestor não te dá as orientações. Essas rotinas que você vê, assim, que, enfim, que tanto quanto a Sandler leva para o mercado, quanto você tem visto na prática, tem algumas que você destacaria, assim, de quais são e como fazer elas? Cara, uma das coisas que mais pega, né, nesse processo das atividades e o que tem que ser feito é que eu sempre digo que a maioria dos profissionais de vendas não prospecta o suficiente. Assim, ativamente, sabe? Buscar, claro que cada empresa pode ter uma estrutura diferente, pode ter SDR, BDR, aquela coisa toda de tentar prospectar de um modo diferente, mas mesmo assim, né? O profissional de vendas ele tem que ter em mente que a qualidade do pipeline dele ao longo do tempo vai estar diretamente ligado à capacidade de prospectar com eficácia, né? Então essa parte de cima do funil, né, é uma parte muito importante, né, do comportamental, né? E entender, assim, dedicar o tempo necessário para entender o cliente. Eu acredito muito na qualidade do fechamento, está diretamente relacionado com a personalização. Então você tem que entender o negócio do cliente, você tem que entender, né, as angústias de quem decide, né, para que você possa efetivamente personalizar não só a tua abordagem, mas também a tua solução para aquele cliente naquele momento, ou para aquele grupo, né, de pessoas, porque às vezes a gente não está vendendo para uma pessoa só, a gente está vendendo para um monte de gente, né? Então, esse trabalho de realmente ter essa disciplina de fazer um bom mapeamento da conta, né? Fazer um bom entendimento do negócio do cliente, é super importante para que você tenha um pipeline saudável e, acima de tudo, né, que eu gosto muito de falar, sustentável, né? Sustentável ao longo do tempo, porque senão você fica, né, picos e vales aí toda hora, né? E aí o negócio fica difícil. Então, atividades de prospecção ou de encaminhamento, de como trabalhar, de como realmente gerenciar o seu próprio funil, que é uma das coisas que eu insisto muito, né? Muitas vezes a gente olha o pipeline, o funil lá, e a gente acha que o funil é o funil da empresa, né? Eu sempre digo, cara, você que é um profissional de vendas, o funil é seu, entende? Você tem que ser um excelente gestor de funil, né? Quanto você precisa ter lá no topo, no meio, no fim do funil, né? Isso é uma gestão que tem que ser individual. O cara tem que ser o dono do seu funil e não lá só o gestor, o CRM, né? Ou o cara que faz a administração de vendas, que é o cara que gera uma pancada de relatório, né? Para dizer que está tudo errado, que não vai dar certo, que é mais ou menos isso que acontece. Mas, assim, eu sempre insisto muito de ter esse hábito de, cara, são tuas contas, são os teus negócios, você tem que saber quanto você precisa aqui, aqui e aqui para atingir teus resultados. Sensacional. Eu acho que é fundamental, né? Realmente esse senso de dono, né, do processo comercial e, como você falou, começa, né, no topo com a prospecção, que tem muito a ver com iniciar conversas, né? Hoje a gente vê muita... a solução é automatizar, é a ferramenta que vai escalar, sendo que o objetivo é você criar um começo de pipeline saudável, que se começa com conversas personalizadas. E aí acho que a gente entra num tema da tecnologia, né, da AI nesse papel, como que a AI pode ajudar, né, não só nesse começo, né, de relacionamento, mas como no meio,
onde você vai investigar, vai entender o problema, a necessidade por trás da necessidade, né? O cliente ele sempre vai estar no nível superficial, né? E o vendedor tem que ter a habilidade de o que está por trás disso, me conta a verdade, né? Não vai me enganar aqui, né? Que é um pouco do método ajuda. Isso aí, E, contar a e eu verdade fecho, é o nosso grande desafio, né? Fazer o cliente realmente se, contar a verdade. se abrir, ser sincero, e daí para o fechamento, enfim. Mas como que está a sua visão em relação a isso, né? A tecnologia, a personalização, como que ajuda, como que atrapalha? A gente tem uma frase na Sandler que eu amo de paixão, que eu vou compartilhar contigo, né? A tecnologia foi feita para nos aproximarmos das pessoas e não para nos escondermos das pessoas. Então tem muita gente que usa a tecnologia para se esconder das pessoas, para não precisar ter o contato com as pessoas, entendeu? E aí a gente acha que, puxa, você está perdendo o diferencial, né? E é bem interessante, a gente tem alguns estudos lá nos Estados Unidos, até tem um livro da Sandra que é o Cadence Success, do David Matheson, que ele entrevista diversas pessoas e clientes que conseguiram escalar os seus negócios assim de forma violenta, né? Um depoimento de um CEO, cara, não me lembro o nome dele agora, um depoimento de CEO que me chamou muito a atenção, né? Ele disse assim, olha, todo mundo acha que o segredo de escalar um negócio está nos processos. Ele disse, o segredo não está nos processos, está nas pessoas e na disposição e a capacidade que a equipe comercial tem de atingir os resultados. A equipe comercial, ela é tudo. Então, ele disse, eu estou toda hora investindo na minha equipe comercial, estou toda hora desenvolvendo a minha equipe comercial, os processos estão apoiando a equipe comercial, porque hoje em dia, processo para escalar negócio, máquina de vendas, growth machine, o nome que você quiser dizer, é de domínio universal, todo mundo sabe como é que é o processo, como funciona, tem um monte de ferramentas, né, excelentes que te ajudam nisso. Então isso não é mais segredo. O que é o segredo? É quem executa isso, cara. E assim eu já tive algumas conversas assim que me surpreenderam quando a gente estava falando nesse desenvolvimento de treinamento, do pessoal falando, puxa, eu não preciso treinar meu processo é tão bom que eu não preciso treinar as pessoas. Cara, não vai rolar, entendeu? Pode até rolar 1 mês, 2 meses, mas se você pensar numa jornada de escalar com sustentabilidade ao longo de 3, 5, 6, 10 anos, cara, não para em pé. Então, a tecnologia é muito importante para nos apoiar, mas a gente tem que cuidar para ela não fazer com que a gente se esconda do relacionamento humano, porque isso, nós somos humanos, nós somos seres emocionais, e isso aí é fundamental no processo. A tecnologia de inteligência artificial, né, a gente tem muitos debates, até as últimas 2 webinários lá nos Estados Unidos foram voltados para isso e tiveram um grande sucesso, que é basicamente o seguinte, cara, a AI é mais uma ferramenta para facilitar o trabalho do vendedor, para ele poder se focar naquilo que é importante, que ele não consegue se focar porque ele se enrosca no CRM, se enrosca nas atividades administrativas, burocráticas, nos e-mails, né, no tempo que ele tem que elaborar um e-mail para passar, né, para criar uma sequência para tentar prospectar, perde muito tempo ali. O valor agregado está realmente na interação. Sem a interação fica bastante comprometido. Então, acredito muito na ferramenta de inteligência artificial, assim como, né, os produtos de vocês que fazem um excelente trabalho, né, você já me mostrou, a gente já falou, e pelo que você já me contou, já tem evoluções aí bem bacanas aí, né? Compartilha aí com a galera, porque o que você me contou é o máximo, né? Mas assim, a AI é para apoiar, né? É para apoiar, para você ficar mais focado naquilo que só você pode fazer, que é a interação humana, a leitura humana, que vai continuar sendo bastante importante, principalmente num processo de venda B2B ou numa venda mais complexa.
Conta aí pra gente quais Sim, são as novidades aí da CalRocks aí que vocês acabaram de lançar, que o pessoal deve estar louco para saber. sim, legal. É, a gente super compartilha essa visão, Carlos, da AI como um potencializador, né, do vendedor. Acho que o exemplo na Corox, acho que é essa parte de você perder menos tempo, né, com uma tarefa operacional de, por exemplo, preencher um CRM, você conseguir terminar uma reunião de 1 hora e você ter um resumo super claro, super detalhado, seja para você se preparar para uma próxima reunião, seja para uma passagem de bastão, né, de um pré-vendas para vendas, vendas para CS. Então você conseguir bater o olho em, aconteceu isso, né? Esse é um primeiro passo. Outra coisa é o preenchimento do CRM, né? Que é uma tarefa trabalhosa e que a máquina faz muito bem e automático. Então, se eu estou economizando 1 hora, meia hora, 2 horas por dia, é 2 horas, 1 hora a mais construindo pipeline, construindo relacionamento, perguntando para o cliente, entendendo. Então, a gente super acredita nisso, né? De não substituir, né? Não se esconder atrás da tecnologia, mas realmente entregar mais, né? Aquilo que só o vendedor pode fazer, e isso cada vez com impacto maior em vendas complexas, né? Então, a venda consultiva, né? Então, isso é muito importante, né? Que o vendedor não só ganhe produtividade, mas também ganhe qualidade, né? Então, a gente sabe que muitas vezes é muito corrido, né? O dia a dia. Pô, às vezes eu não tenho tempo para estudar, né? Um cliente, todas as conversas que eu tive com ele. Mas se a tecnologia me entregar isso, eu posso fazer isso e eu vou entregar mais qualidade nos meus relacionamentos, aumentar minhas probabilidades, né, de converter mais clientes, de trazer mais receita para a companhia. E a gente vê bastante oportunidade, principalmente nas ferramentas aí, o ChatGPT e outros, né, que estão aí chegando. E, aliás, eu estou impressionado com a quantidade de plugin do ChatGPT que tem hoje. Assim, cara, em 6 meses, acho que foi uma coisa impressionante, né? Tem plugin aí para tudo, né? Para discurso de vendas, para slide, para apresentação. Nossa, interessantíssimo. Mas o que eu percebo é o seguinte: dentro da nossa missão, que eu coloco de forma muito assim pragmática, de a gente vai conseguir ser efetivo comercialmente se a gente personalizar. Esse é o meu mantra. Você precisa personalizar para ser efetivo. Cara, o ChatGPT e as outras ferramentas de inteligência artificial vão permitir que você realmente faça isso de uma forma muito mais rápida e com muito mais qualidade, né? Então, aprendendo os prompts, né? Porque essa é outra coisa muito importante, né? Você é uma nova ferramenta, o profissional de vendas tem que se preparar, ele vai usar essa ferramenta, ele vai ter que usar, aí vai separar aqueles que não usam e aqueles que usam, né? Certo? Esse é um aviso, cara, você tem que saber usar o ChatGPT para você ser mais efetivo, para você ser mais produtivo. Digamos assim, é inadiável, você tem que saber usar. E aí entender o cliente, você criar discursos de forma personalizada, dependendo, né, do contato lá que você vai conversar, você identifica o perfil, você pede para o ChatGPT, olha, um perfil X, qual seria a melhor abordagem para falar sobre isso? Ele vai te dar algumas dicas, né? Claro, muitas vezes não vão ser perfeitas, né? Mas pelo menos vai economizar o teu tempo. Você vai trabalhar com uma matéria-prima assim muito muito importante para fazer isso de forma rápida. Além disso, né, Cris, eu acho que uma das coisas que a coisa que mais tira o meu sono, tá, cara, é como os clientes vão usar a inteligência artificial para contratar e fazer as suas decisões, né? Isso aí é uma coisa que, cara, não consigo nem imaginar o que vai acontecer, né? Já tem alguns exemplos que me surpreenderam, né? Até vou contar aqui para você em primeira mão. Claro, não vou poder revelar os clientes nem as pessoas, né? Mas até para proteger, né, a identidade deles. Mas assim, há uma questão de 2 semanas atrás, me ligou uma grande empresa de consultoria de tecnologia, ligou para mim, gostaria de falar comigo sobre o impacto do
do ChatGPT em vendas, né? Se isso vai realmente trazer um grande impacto e se isso vai acabar com a carreira de vendas, né? Que tá um zoom nessa empresa de tecnologia sobre esse assunto. Aí a gente marcou um papo, eu conversei com ele, expliquei a minha visão sobre o ChatGPT, na questão de como vai ser usado, de que todo mundo que está prevendo um monte de coisa está só chutando porque sabe o que vai acontecer. Falei da importância, né, da engenharia dos prompts, né, de como saber usar os prompts, que isso já é uma coisa que todo profissional de venda já deveria estar utilizando hoje. Não seria uma questão de estar discutindo se vai usar ou não. Né? E aí a gente foi conversando, e aí ele disse, Carlos, eu liguei para 5 empresas de consultoria de vendas, você é o único que está conseguindo falar sobre esse assunto. Porque a maioria não tem muita ideia do que é. Pô, mas que surpresa, né? Aí ele me revelou, inclusive, só como feedback, eu usei o ChatGPT para chegar em você. Como assim? Eu entrei lá no ChatGPT, quais são as melhores consultorias de vendas B2B? E apareceram 5, você é a segunda, por isso que eu estou conversando com você. Nossa, que incrível. Cara, é Do, uma do pro- coisa surpreendente, né? Então, assim, fique preparado, porque muita coisa vai acontecer. A gente não tem controle sobre o que o cliente pergunta no ChatGPT, não tem controle sobre a qualidade que ele pergunta, né? De como ele faz essas perguntas, mas são tudo habilidades que estão sendo desenvolvidas, né? E isso vai ter um impacto muito grande assim na nossa vida de vendas, né? Na facilitação, como você falou, mas também em relação a como o cliente vai comprar, como o cliente vai buscar, como ele vai pesquisar, né? Porque a gente tem o Google, ok, mas o Google a gente sabe que tem uma série de vieses, né? Que estão relacionados com os patrocínios, né? Com o dinheiro que é colocado lá para você aparecer em primeiro lugar, aquela coisa na primeira página, tem muito viés, né? Muitas vezes você recebe uma indicação de uma pessoa que não é necessariamente a melhor, mas é a que está pagando mais para estar lá, né? Certo? Sim. ChatGPT, por enquanto, né? A gente até comenta por enquanto, né? Ele não tem esse viés, ele vai lá na massa de dados, lá faz as análises deles e joga. E assim, Sim. eu tenho usado o ChatGPT para diversas coisas, eu estou realmente impressionado. Quanto mais eu uso, mais eu percebo, novamente, a importância da engenharia dos prompts, né? Ser específico, né? Identificar que tipo de abordagem, qual é o estilo, qual é a informação que você quer. Quanto mais claro você for nos prompts, melhor é a qualidade do que você vai ter. E na minha inicial visão, isso vai te permitir entender muito melhor o cliente para fazer uma abordagem extremamente personalizada, sem ter que se escabelar e fazer 200 milhões de pesquisa. E eu acho isso aí fundamental. Estou encantado com esse foco, né, que a gente pode usar muito o ChatGPT para entender o cliente antes de conversar com ele, né? Uhum. Criar as mensagens mais efetivas para falar com ele. E com isso economizar um monte de tempo na personalização, que é o mantra que eu utilizo. Se você personalizar, você vai fechar. Sim. Não, é incrível essa história do cliente, né, que usou o ChatGPT para chegar até vocês, porque é isso, né? É uma pincelada do futuro, que é um cliente mais educado, que tem a ver com, né, o vendedor que vende features, né, para o cliente, ou vende características, se não agrega valor. Esse cliente ele está cada vez mais preparado, ele já sabe os competidores, ele já sabe o que faz, o que não faz. Ele vai querer, né, coisa nova, ele vai querer um vendedor que personaliza para ele, né, que cria o relacionamento, que gera confiança. E do outro lado, né, é o super profissional, super produtivo, né? Então, as organizações que vão sobreviver vão ser as que usam a inteligência artificial para ser super produtiva, super eficiente. Aqui na Corox mesmo, a gente tem uma filosofia muito forte de usar tecnologia, né? Nós, como uma empresa de tecnologia, a gente é apaixonado por tecnologia, a gente usa tecnologia. A gente usa o ChatGPT pra caramba, porque ele economiza tempo, você consegue fazer muito mais coisa, com mais qualidade, não significa se esconder atrás dela, mas, bom,
se eu vou demorar tanto tempo aqui para fazer uma tarefa, por que que eu não uso a tecnologia para me auxiliar e ganhar tempo em várias etapas da jornada? Seja desenvolvedores, vendas, marketing, pessoas, finanças, né? Então é bem legal esse teu relato, assim, que é uma coisa que quem não se adaptar vai ficar para trás, né? Porque vai se relacionar melhor com os clientes e vai produzir mais, né? Inclusive, né, todo mundo sempre me pergunta, né, mas vai acabar com a carreira dos vendedores? Eu diria que sim, vai acabar com a carreira dos vendedores que não se atualizarem. Então, quando você começar a fazer processos de seleção para vendedor, principalmente em vendas B2B, né, que a gente está falando aqui, vendas complexas, consultivas, né, uma pergunta que eu vou fazer, eu vou avaliar se a pessoa realmente tem o mínimo de domínio do ChatGPT. Certo? Virou um requisito, sabe? Te lembra no começo da carreira, né, que a gente tinha lá Office? Tem que saber trabalhar com uma planilha de Excel, senão você não seria nem contratado, né? Porque aí tem gente até hoje que não sabe trabalhar com Excel, né? Então, você imagina. Mas assim, eu acho e acredito fortemente que toda a tecnologia ela tem esse poder de varrer do mercado de forma assim meio que desumana até um monte de profissionais que não acompanham o que está acontecendo. Então vai ter muito lugar para, eu acredito, sinceramente acredito que vai ter lugar para mais vendedores, mas esses vendedores são vendedores que têm que usar a tecnologia. A gente fala da inteligência artificial, mas tem outras coisas, né? Como a própria tecnologia da CalRox, a tecnologia do CRM, né? Modelos preditivos, certo? Que nos Estados Unidos já existem há muitos anos e hoje estão num estágio assim incrível, né? De ajudar no processo de qualificação, ajudar no processo de foco nos clientes, né? Que vão ter maior probabilidade de fechamento. Mas assim, acima de tudo eu vejo isso, cara. Eu acho que profissionais de vendas vai dar uma sacudida no mercado, porque tem muita gente que vai ficar para trás se não realmente acordar e se atualizar, porque não vai ter como. E principalmente, como eu disse, né, que eu acho que é a coisa que mais me tira o sono, o que eu posso fazer com inteligência artificial está na minha mão, mas o que o cliente vai fazer com inteligência artificial não está na nossa mão. Então, o que eles vão fazer? Como eles vão usar nos seus processos, né? Isso eu estou muito curioso para saber e já estou recebendo algumas surpresas como esse caso aí que eu te mencionei. E a gente estando perto e sendo também, né, um adepto, a gente vai conseguir se adaptar mais, né? Então você já entende como que o cliente usou, como que eu posso melhorar meu processo. Então é algo que a gente vai, é difícil prever, né, o que vai acontecer daqui para frente, mas como você falou, não vai ter espaço para quem não tiver antenado, seja do lado do comprador, seja do lado do vendedor. E uma pergunta que já estão me fazendo é, poxa, Carlos, mas e aí, como é que vocês vão atualizar o sistema de vocês para essa nova realidade, né? A gente já está fazendo isso. Agora, recentemente, no começo do ano, a gente fez uma atualização de todo o nosso modelo. Nossos conteúdos foram todos redesenhados, né? Vão sendo lançados agora em inglês, agora na metade do ano, e vão ser lançados em português os novos conteúdos em 2024. Então a gente está em um processo de atualização muito grande, mas a espinha dorsal do conceito, que é na nossa metodologia, né? Relacionamento, entendimento e qualificação do cliente e fechamento, né? E em cada um deles a gente tem processos bem definidos e também flexíveis, né, para se ajustar. Na parte de relacionamento a gente tem essa conexão muito forte com o cliente. Você primeiro tem que criar essa conexão, você tem que ter um relacionamento produtivo com o cliente, que é o teu querido acordo prévio aí, né? Como é que a gente gerencia expectativas a todo momento com o cliente. A parte de entendimento do cliente, que o nosso conceito é dor, né? A gente quer entender a dor, né? Mas o que é dor? Dor é o lado racional e o lado emocional para a tomada de decisão, que é uma coisa que a gente dá muito valor, né? A gente diz, se você não entender o lado emocional que está no processo de decisão, você não está fazendo um bom mapeamento da dor do cliente nem das necessidades completas do cliente, né?
E a venda B2B, ela acaba sendo muito fria, né? Às vezes o processo de muitas metodologias é muito frio e não capta isso. Entender a parte de investimento, que se o cliente está disposto, né? Capaz de investir para resolver o problema dele. Como ele decide, né? Cada cliente decide da sua maneira, então entender o processo do cliente, como ele decide, é fundamental para você montar uma estratégia de fechamento. E aí o fechamento é realmente a apresentação da tua solução e garantir que se o cliente confirme que é você o escolhido, você blindar esse fechamento, ou seja, garantir que ele não volte atrás e se arrependa. Então, assim, poucos minutos aí, essa é a nossa abordagem, né? Eu gosto muito mais de chamar de abordagem do que de método, porque ela justamente ela tem essa flexibilidade para se adaptar aos clientes e aos momentos das interações que a gente tem com eles. Sensacional, Carlo. Eu sou super fã da metodologia, tive o prazer de estar contigo no treinamento, conhecer mais a fundo, estar na mesma sala que outras empresas, né, de setores diferentes e ver como é legal, né, a flexibilidade, a aplicação e o resultado, né. Tinha muitos clientes que estavam refazendo, reciclando e aprimorando, então foi muito legal ver as histórias e os exemplos práticos. E, Carlos, acho que a gente chegou no fim do nosso episódio, até aproveitando isso, você falou um pouco da Sandler, deixa aí os teus contatos e um pouco de como que o pessoal pode conhecer mais sobre a Sandler, sobre o método, onde pode acessar os materiais. E aí a gente te agradeço, né? A gente encerra por aqui. Super papo, super rico. A gente aprende. Bom, a gente tem lá o nosso site, né, sandler-br.com, onde tem todas as informações. A gente está com company page no LinkedIn também, Sandler Training Brasil. Tem o meu perfil lá no LinkedIn também, que está sempre à disposição, sempre compartilhando muitas informações. Nós temos o nosso Instagram, pode procurar por Carlo Rauch lá que você vai achar o nosso Insta ali, que está todo dia trazendo coisas novas, novidades, né? O Face também, Facebook, e também o canal no YouTube. Basta procurar pelo meu nome que vocês vão encontrar em todos esses canais aí. A gente está a todo momento trazendo novidades aí e os nossos conteúdos são exclusivos. Nós escrevemos os nossos conteúdos. Nós não temos uma empresa de conteúdo que faz conteúdo sobre vendas. Todos os conteúdos são escritos pela gente. Então, é uma oportunidade única. É um conteúdo bem exclusivo. Sensacional. Carlo, muito obrigado. Valeu pelo tempo, valeu pelos insights. Super rico. Se você, como o Carlo falou, deixou todos os conteúdos aqui, todos os acessos, né, da Sandler, a gente vai deixar aqui abaixo para facilitar o acesso. Do lado da CoreOx, se quiser conhecer um pouco mais, coreox.com, lá você vai saber mais sobre a nossa tecnologia de análise de ligações e videoconferências com AI. E muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo ouvindo o nosso papo, e até a próxima. Posso fazer um comentário final? Claro. Seguinte, gente, hoje a tecnologia está aí para nos ajudar. E eu conheço a solução da CoreOx. Você que tem uma equipe de profissionais de vendas e faz toda essa parte virtual, você não pode deixar de conhecer a CoreOx e testar a CoreOx. Se você fizer um piloto com a CoreOx, eu sei que o Cris normalmente faz esse processo de fazer os pilotos, cara, é um caminho sem volta. Você vai ver como o pessoal aborda, você não vai ter mais desculpinha, né? Porque o profissional de vendas dá muita desculpinha de que o cliente falou isso, que o cliente falou aquilo. E aí vai ser meio que super transparente como o teu profissional de vendas está abordando o cliente, que é a tua interface com o mercado, cara. Se você não monitorar isso, não vai monitorar o quê, né? Então fica aqui um reforço muito grande, né? Conheçam a ferramenta da CoreOx, que é muito boa. Obrigado, Carlos. Obrigado demais. Bacana saber que estamos juntos nessa construção, nessa jornada de levar mais eficiência para vendas para as empresas aí do Brasil. Obrigado mais uma vez e até mais. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.